Olá pessoal, aqui é o Scott Webb. Que prazer é ter você conosco aqui no programa, poder falar com você e ter a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal se ainda não o fez e interagir conosco nos comentários. Queremos saber sobre você, queremos saber o que Deus tem feito na sua vida. Para nós é um prazer te conhecer. Agora, você sabe, em nossos programas por aqui nós estamos falando sobre palavras criativas, sobre o poder criativo das palavras. Como tornar nossas palavras criativas, como mantê-las criativas ou torná-las ainda mais criativas. Nós estamos falando disso por causa da verdade bíblica, de que a primeira vez em que palavras foram usadas, isso registrado na palavra de Deus, foi para criar e não para comunicar. Deus disse e assim foi. Deus falou e o que ele disse veio à existência. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que Deus projetou os mundos com as suas palavras. Agora, na maioria das vezes, pensamos em termos de comunicação com nossas palavras, mas é importante reconhecer essa verdade bíblica de que as nossas palavras são criativas. Nossas palavras são criativas de qualquer forma, fomos feitos à imagem de Deus e, como Ele, projetamos os nossos mundos com as nossas palavras. Mas Deus nos dá instruções na sua palavra de como podemos tornar nossas palavras criativas de uma forma positiva. Como podemos criar as coisas que desejamos ao invés de criarmos o que tememos? Sabe, o que você está dizendo vai criar uma atmosfera ao seu redor, isso vai estabelecer muitas coisas nas suas circunstâncias e, é claro, na sua vida como um todo. Então, com o conhecimento da palavra de Deus, podemos usar nossas palavras de uma forma positiva e construtiva, isso no sentido de construir o que desejamos, ao invés de uma forma destrutiva. Muita gente, talvez a maioria das pessoas no mundo, use suas palavras de uma forma destrutiva, mas a palavra de Deus é criativa de uma forma construtiva. Agora, vamos voltar e dar uma olhada em alguns versículos que já vimos aqui. Em vídeos anteriores, eu quero só compartilhar algumas pepitas que vão te ajudar de muitas formas. Tiago, capítulo 3, fala sobre o poder da língua, e ele diz o seguinte... Em Tiago 3,9 ele diz: com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. E então ele compara uma fonte, a mesma fonte não pode jorrar água amarga e doce. Então, ele está compartilhando algo aqui que nós encontramos um conflito quando deixamos que tanto bênção quanto maldição saiam da nossa boca. Bendizemos a Deus, o nosso Pai, e então amaldiçoamos os homens com a mesma língua. Muito bem, então alguém pode dizer, muito bem, mas como é que você muda isso? Eu vou mostrar aqui a vocês. Primeiro eu quero voltar para o livro de Mateus, e note que Jesus usa a mesma ilustração sobre a árvore. Mais tarde, Tiago fala da árvore produzir azeitonas e figos, que não dá para ter mais de um tipo de fruto da mesma árvore. Agora, Jesus diz assim no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, falando aos fariseus que, eram os líderes religiosos, os ícones religiosos da época. Mas só ser religioso não te torna certo? Só ser religioso não significa que você sabe do que está falando. Não, Jesus disse assim, falando sobre o ato de se inclinar e cooperar com o Espírito Santo. Jesus disse, eu quero que você veja isso, verso 33. Ele disse, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. E para que você não pense que ele está falando de outra coisa, ele vai direto ao assunto. Ele disse aos fariseus, ó geração de víboras, como podeis vós dizer coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, a boca fala. Um homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então note que Jesus está falando de palavras. O contexto é o mesmo, mas ele usa essa ilustração sobre a árvore e o fruto. Você não tira mais de um tipo de fruto da mesma árvore. Não dá para ter maçãs e laranjas de uma mesma árvore, não funciona assim.
Muito bem, agora vamos usar maçãs como um símbolo de coisas positivas e construtivas, e laranjas aqui serão um tipo de coisa destrutiva. Não dá para ter essas duas coisas da mesma árvore, não dá para ter essas duas coisas de uma mesma fonte. E Jesus disse, e Tiago confirmou, que não dá para tirar as duas coisas de um mesmo coração. Bem, note de novo o que Jesus disse no verso 33, ele disse, ou fazei árvore boa, ou fazei árvore boa. Agora você pode ler isso assim, tipo, ok, você a reconhece pelo fruto e marca se é boa ou ruim, mas eu gosto de ver assim, ele está nos dando a oportunidade de fazer uma mudança, fazer a árvore boa ou fazê-la má. Fazer a árvore boa, eu escolho fazer a árvore boa em minha vida. Eu vou fazer com que minhas palavras sejam frutíferas de uma maneira construtiva. Vou fazer as minhas palavras criarem um ambiente desejado, um estilo de vida desejado, um procedimento, sabe? Vou fazer com que minhas palavras sejam frutíferas com os outros, vou fazer minhas palavras alimentarem outros. Sabe, existem decisões que você tem que tomar para que a sua árvore seja boa. Se você realmente quer que suas palavras sejam construtivas e criativas, então você terá que fazer algumas decisões, escolhas, e terá que pisar nisso intencionalmente em sua própria vida. Você vai ter que tomar a decisão de não falar de outras pessoas. Vai ter que tomar a decisão de não fofocar. Vai ter que tomar a decisão de não semear discórdia. Ei, você ouviu o que aconteceu com fulano? Você vai ter que tomar a decisão de não ser um desses. Você vai ter que tomar a decisão de que as suas palavras estão edificando a outros. Eu quero que minhas palavras levantem. Sabe, alguém diz, alguém te traz algo, eu fico sabendo algo sobre aquilo. Bem, a melhor coisa a fazer numa situação como essas é não dizer nada. Mantenha sua boca quieta para começar. Você não sabe, tanto quanto acha que sabe sobre qualquer coisa, especialmente se seu conhecimento é baseado em boatos. Se você ouviu algo que alguém está passando ou se ouviu algo que acontece na vida de alguém, você precisa considerar a fonte, sabe, de onde você ouviu. Será que a pessoa que te disse isso é confiável? E você está repetindo isso porque, sabe, você realmente crê que isso é algo sólido ou porque você quer que seja verdade? Sabe, você tem que tomar cuidado com essa natureza carnal, tem que tomar cuidado com a inveja e as coisas com que todos temos que lidar. Não espalhe histórias sobre outras pessoas porque você quer vê-las caindo. Em outras palavras, faça com que suas palavras sejam bênção. Encontre algo bom para dizer sobre alguém, ou se não conseguir, apenas não diga nada. Você terá que ser intencional, terá que tomar algumas decisões nessa área, se quiser que as suas palavras se tornem ou continuem a se tornar mais criativas, no sentido positivo. Você não vai poder fofocar, falar mal de alguém e desfrutar de um estilo de vida abundante, isso vai voltar para te morder em algum ponto. Então, faça essas escolhas e tome a decisão, eu não vou fofocar, não vou ficar criticando ninguém, eu não vou espalhar fofocas, eu não vou espalhar rumores sobre pessoas. E ainda que você saiba que algumas coisas são verdade, será que isso vai trazer algum bem? Levar isso para outras pessoas, aumentar o conhecimento disso entre as pessoas? Veja, tem coisa que você tem que guardar para si mesmo. Uma das coisas que você pode fazer se souber de algumas coisas sobre uma ou outra pessoa é orar por elas. Se alguém chegar e disser, ei, você ouviu sobre tal e tal, você diz, sabe, eu já ouvi sim sobre isso. Por que a gente não tira um minuto e só ora por essa situação ou por essa pessoa? Sabe, para que ela encontre um caminho de fuga, para que abram seus corações para o Senhor e Ele dê a elas uma oportunidade de se arrependerem. Sabe, se você fizer isso, duas coisas acontecem. Número 1, você não afeta a si mesmo e você não vai levar adiante esse processo de falar. Isso torna suas palavras mais criativas. Além disso, você para a fofoca, você fecha a fábrica de boatos. Pessoas não vão vir fofocar para você mais, porque sabem que a sua resposta será, ei, vamos abençoá-las, vamos orar por elas. A maioria não está interessada nisso. Eles, às vezes, fingem que estão, mas na maioria, sabe, já faz tempo que eu lido com isso. Na maioria das vezes, quando os outros falam sobre outra pessoa, eles não estão falando porque querem ajudá-la. Eles querem, sabe, eles querem compartilhar coisas que rebaixam pessoas porque assim eles se parecem melhores aos seus próprios olhos. Certo, já falamos o bastante sobre isso, então vamos para outra verdade que precisamos tratar aqui. O que você faz quando um problema surge na vida, quando você está sendo atacado, quando está sendo perseguido? O que você faz quando parece que as paredes estão se fechando em você?
Sabe, eu percebo que não é realista esperar conseguir simplesmente falar em termos floridos sabe, só falar tudo positivo nesta vida em que vivemos. Estamos cercados pelo mal. Existe o tumulto, a agitação, a ansiedade e o medo para todos os lados. E aqui estamos nós vivendo nossas vidas, somos crentes, somos cristãos, estamos andando pelo vale da sombra da morte, e ainda assim, segundo a palavra de Deus, não tememos mal algum, porque Deus preparou uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Agora, tudo isso é verdade, o Salmo 23 é verdade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar desafios e vai encontrar coisas que, de fato, vão apertar um botão. E, de novo, você tem que controlar o seu temperamento, tem que deixar o fruto do Espírito te dominar, mas mesmo com isso, haverá coisas que surgirão e para as quais você não tem resposta, você não pode simplesmente passar batido por isso e, sabe, como dizem, se a vida te der limões, faça uma limonada, você nem sempre consegue isso. E simplesmente faz parte da nossa natureza responder com as palavras, fomos criados assim. Nossas palavras estão aí para responder situações. Jesus respondeu à figueira que não estava dando fruto, no caso de Marcos capítulo 11, quando ele viu a figueira cheia de folhas e foi lá buscando frutos, não achou nenhum. Jesus não tentou fazer uma limonada, ele não disse simplesmente, vou abençoar essa figueira e deixar para lá. Ele disse, ninguém mais coma fruto de ti para sempre. Então, num sentido, dizemos que Jesus amaldiçoou aquela figueira, embora a palavra não seja usada, Jesus não usou essa palavra. Mas Pedro usou, ele disse, veja, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou desde as raízes. Então, o que você faz? Como você responde a coisas assim? Bem, eu vou te dar um princípio aqui e acho que essa pepita vai te ajudar. Eu vou voltar para Salmos, nós já lemos lá, porque o Senhor falou comigo uma vez e ele disse, os Salmos são uma válvula de escape para o povo de Deus. O que queremos dizer com isso? Bem, sabe, o seu aquecedor de água, na sua casa ou no seu local de trabalho, é um tanque que está sob pressão e ele é aquecido, seja por gás ou por eletricidade. Ele é aquecido, a água lá dentro, ela aquece e à medida que a água fica quente, ela expande e daí aquele recipiente, o aquecedor de água está sob pressão. E há um dispositivo naquele aquecedor chamado de válvula TIP. Ela alivia temperatura e pressão. É uma coisinha que fica do lado com um tubo que desce para o chão ou que sobe para o teto, algo assim. E aquele é um dispositivo que é projetado para impedir que o aquecedor exploda, se ele superaquecer por alguma razão ou se a pressão for grande demais. Então, quando aquilo atinge um certo ponto, aquela válvula de alívio de temperatura e pressão, ou como chamamos aquela válvula de escape, elas são acionadas por mola e, sabe, a certa pressão, elas abrem e deixam a água sair para impedir que o recipiente exploda ou seja danificado. O Senhor falou comigo e disse, muitos dos salmos são uma válvula de escape, uma válvula de alívio para o meu povo. Agora, o que eu quero dizer com isso? O que é que eu recebo como significado para isso? Bem, é disso que eu estou falando. Tem vezes em que, sabe, simplesmente é difícil não atacar, é difícil não reagir. Quando você está sendo maltratado, está sendo enganado, quando tudo está dando errado, sabe, tudo vem contra você, outras pessoas, a opinião pública, talvez você está sendo cancelado, ou, sabe, você tem perseguição no trabalho, o que quer que seja. O que você faz, sabe, é simplesmente a natureza humana, as coisas escalam e você quer se manifestar contra essas coisas. Como se faz isso? Deus nos deu o caminho. Os salmos são, claro, divinamente inspirados, ungidos pelo Espírito Santo, mas se você lê os salmos, eles não são só um mar de rosas e, sabe, pontes multicoloridas, só estrelas e arco-íris e coisas assim. Tem coisas aqui que são bem fortes. Bem, vamos olhar alguns deles. Vamos primeiro para o Salmo número 2. O primeiro salmo fala do homem bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios e por aí vai. Agora, o segundo salmo diz assim, por que os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se posicionam. Aqui está um bom salmo para que possamos abordar uma fricção política. Isso acontece por aí o tempo todo, sabe? Pessoas querem se meter com política, esse partido, aquele. Aqui temos uma grande maneira de lidar com alguns ataques que vemos acontecendo na nação. Certo, vamos ler isso. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam, os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras em partes e lancemos longe de nós suas cordas. E isso está acontecendo hoje quando olhamos, sabe, olha ao seu redor, na sua nação e ao redor do mundo. Os poderes e as forças da iniquidade foram liberadas. Existe um ataque gigantesco contra tudo que é piedoso na nação e na terra hoje. Bem, aqui está. O salmista, ele disse essas coisas. Os pagãos estão se enfurecendo. Os poderes inimigos estão se aproximando. O que fazemos? Quando dizem, falando dos inimigos de Deus, lancemos longe de nós as suas cordas, vamos destruir, vamos derrubar as bases dessa nação, vamos esquecer tudo que aprendemos, porque agora queremos fazer assim, vamos reconstruí-la, vamos torná-la socialista ou comunista, vamos fazer dela um Estado progressista. Bem, isso está sendo dito hoje em dia. E isso, na verdade, foi o que o salmista disse. Rompamos os seus laços, ele está citando o mal. Vamos lançar longe de nós suas algemas e nos enfurecer contra Deus. O próximo versículo: aquele que se assenta nos céus rirá. O Senhor zomba deles. Agora veja como isso aqui fala dos problemas, mas depois ele volta para a solução. Aquele que se assenta nos céus rirá, o Senhor zomba deles. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Certo, então reconhecemos o problema, mas notem como agora Deus está nos trazendo de volta a resposta. E quando continuamos lendo, eu não vou ler o salmo inteiro por causa do tempo, mas quando continuamos lendo aqui, só fica melhor e melhor. Deus disse no versículo 8, pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua posse. Glória a Deus! Veja, se você pegar os salmos e conectá-los quando a pressão chegar, e sabe, eu entendo essas coisas, eu leio as notícias ou ouço as notícias e eu fico pensando, cara, será que essas pessoas estão loucas? Será que estão piradas? Será que todo mundo nos cargos de liderança perdeu a cabeça? Será que como eles podem sequer pensar que isso é algo que, sabe, poderia agradar a Deus, ou o povo da nação se agradaria com isso? Certo, mas quando começamos a falar sobre essas coisas, você tem que tomar cuidado, porque agora então, o perigo está no ato de você poder diluir o seu poder criativo, de você poder, sabe, bagunçar a fonte. Você tem que proteger seu coração, tem que guardá-lo, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Deus nos deu esses salmos e podemos pegá-los e, ao invés de, sabe, falar da questão como ela está agora, reconhecermos que isso é o que o salmista disse. Deixa eu te dar outro, Salmo 3. Quando estão te perseguindo, veja como você pode falar, como pode liberar essa pressão e transformá-la em algo positivo. Salmo 3, verso 1, Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas o verso 3 diz, mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu não terei medo de dezenas de milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste todos os meus inimigos em seu queixo, quebraste os dentes dos ímpios, a salvação pertence ao Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Ouça, se você responder ataques, perseguições e críticas e todas estas coisas com a palavra de Deus e encontrar os salmos, sabe, há um monte deles. Davi foi quem escreveu a maioria desses salmos. Ele entendia que ele era um homem da palavra. Ele era um pastor sacerdotal. Ele estudava a palavra e cuidava do rebanho
que eram designados para o sacrifício do templo, ele tinha uma caminhada com Deus. E ele não simplesmente, não fingia que as coisas não eram como eram, mas ele falava essas coisas por inspiração do Espírito e se virava para responder. Ele trazia o problema, aí vem a resposta. Então terminava com a resposta, glória a Deus. Isso dá a você a oportunidade de dar graças a Deus, de se alegrar com o que Deus está fazendo ao invés de ficar focado só no que o homem está fazendo. Glória a Deus. E os salmos estão repletos disso, O livro de Salmos está cheio desse tipo de salmos. Falaremos mais sobre isso depois, porque esse é um princípio muito importante. Faça com que a palavra de Deus não seja só a sua confissão de fé, mas que ela seja a sua válvula de escape. Use a palavra de Deus para dar vazão à sua frustração, dar vazão a todos esses sentimentos e emoções negativas que surgem em nossa vida, e você vai descobrir que Deus te ajudará a transformar essa negatividade em algo positivo e criativo, em algo cheio de fé. Glória a Deus! Eu espero que você tenha recebido algo, falaremos disso da próxima vez. Ei, eu quero te lembrar que esse programa é feito e traduzido para você. A nossa intenção é que você tenha contato com essa palavra da fé que transforma. Você não só precisa de coisas que Deus tem para você, mas você tem coisas com as quais Deus te equipou, e assim você não apenas recebe um suprimento, mas você é um suprimento da parte de Deus, e isso importa, quer você entenda ou não. Então eu te digo, vá para a sua igreja e vá com essa consciência de esperar de Deus não apenas algo para você, mas também que Deus use você para poder ajudar outros. Glória a Deus. O primeiro passo para isso é simplesmente estar no lugar onde Deus reúne os santos. Essa série ainda tem vários capítulos. Eu gostaria de te pedir que continuasse acompanhando. Eu sei que será uma grande bênção para você. Esses ensinos são de fato poderosos e apropriados para esses últimos dias. Então, mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, espalhe esse link. Eu vou continuar trazendo novos programas todas as semanas. E assim, eu espero te ver no próximo programa. Para mim, como eu digo sempre, é um prazer estar aqui, levando a palavra para você constantemente, diretamente do que o Espírito quer que eu fale. Saiba que nos importamos com você, deixe o seu comentário. Obrigado por assistir. Reforço aqui então, é uma honra, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, eu sou Scott Webb, lembrando que há poder na palavra de Deus.